Numa realização da oficina de leitura do Colégio Bonfim, está no ar a Rádio Bonfim. A Rádio Bonfim. Todas as sextas levando informação, música e diversão para o seu intervalo. Oi, gente, meu nome é Vitória Marques, eu sou do 3º ano do ensino médio e faço parte da oficina de leitura do Colégio Bonfim. Hoje nós estaremos com o professor Eduardo e hoje ele vai estar nos dando dicas de livros, séries, filmes e podcasts para a gente passar essa quarentena, sair um pouquinho do tédio. Pode começar? Sim. Queria começar a indicar alguns filmes, né? Porque assim, não adianta também só lermos, né? Conteúdo, né? Nos focar somente na leitura. A leitura é fundamental. Mas a produção audiovisual também é importante para você acabar segmentando, você unindo, né, a leitura com mais ou menos aquela a questão de ver, né? Então, os filmes que eu queria indicar 12 Anos de Escravidão, filme de 2013, excelente filme que fala sobre a escravidão norte-americana, de um rapaz negro que toca violino, ele acaba se tornando uma pessoa escrava, só que ele já era liberto. Então foi muito interessante para trabalhar essa questão, né, questão racial nos Estados Unidos, e que até hoje isso é muito delicado. Outro filme que eu queria indicar, A Lista de Schindler, né, um filme muito bonito, um filme um pouco mais antigo, de 1993. Schindler, ele vai ser responsável por libertar, né, diversos judeus que estavam no campo de concentração, e ele vai fazendo isso, né, de uma forma muito perigosa, porque se ele fosse descoberto, ele seria assassinado pelo governo alemão. Tem um filme também muito legal, na questão do campo da política, né? Os 13 dias que abalaram o mundo, uma situação muito delicada, né? Durante a Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética e Cuba, e aonde a União Soviética tinha instalado mísseis com ogivas nucleares, né, na ilha cubana, e o governo, né? Então fica aquela tensão, né? Os Estados Unidos ele quer decretar uma guerra, e decretar uma guerra, a União Soviética ela poderia lançar esses mísseis na direção dos Estados Unidos. Nome da Rosa, um filme clássico, trabalha na Idade Média, de 1986. É um monge católico que ele é chamado para investigar diversas mortes que estão ocorrendo no mosteiro. O legal desse filme, O Nome da Rosa, que mistura ao mesmo tempo a questão da religião e a questão da ciência, né? Esse filme é muito, muito legal, recomendo. O filme mais recente, de 2017, que já está, né, em alguns canais aí pagos, você também pode baixar, enfim. Dunkirk, fala no contexto da Primeira Guerra Mundial. Esse filme ainda não assisti, mas é um filme muito interessante, bem recomendado. Você tem um filme mais para sociedade antiga, Os 300, né, que é baseado numa história em quadrinhos, mas baseado, né, a história em quadrinhos se baseou na história verídica dos 300 de Esparta que vão lutar contra o Império Persa. E outro filme também que eu queria indicar é A Cruzada, de 2005, também um filme de contexto medieval. É quando você vai ter os nobres europeus se organizando para irem em direção ao Oriente Médio, para lutarem contra os árabes muçulmanos que tomaram, né, a Cidade Santa, né, considerada a Cidade Santa. Então há um embate ali, a questão religiosa, e também tem a questão política, social, muito interessante. Esses filmes eu queria indicar. Séries que eu queria indicar. Estou até anotando aqui também. Algumas séries que eu queria indicar Dr. Web, né? É uma série que vai se basear ali, né, no contexto de 1912. Então tem toda aquela questão ali da Inglaterra, né? E uma sociedade inglesa, né, muito próximo já da Primeira Guerra Mundial. E é muito interessante também você trabalhar essa questão do Dr. Web, porque você tem toda aquela questão, né, da tradição da sociedade inglesa, né? E aí podemos também puxar um pouco para a sociologia, né? Durkheim ele vai dizer da questão da exterioridade
né? Quando você tem uma sociedade que ela defende certa tradição e você fugir da tradição, você pode ser mal visto, né? Você pode sofrer uma coerção. Isso eu recomendo. Tem uma série também muito legal, também chamada Roma, uma série, né, baseada na questão do contexto do Império Romano. Recomendo essa série, muito boa. Quem tiver interesse de assistir essa série, é uma série assim que ela tem umas cenas um pouco pesadas, mas assim nada que atrapalhe, mas eu recomendo, né? Uma série muito legal também chamada The Tudors. The Tudors é a família britânica, né, família inglesa, da monarquia inglesa do século XV para o século XVI. E The Tudors é baseado na história do Henrique VIII, né? Henrique VIII, eu sempre gosto de brincar nessa sala de aula, que era um camarada que sempre arranjava uma desculpa para se divorciar e casar de novo. Então, The Tudors tem todo esse contexto aí, né, da monarquia inglesa, e essa monarquia inglesa ela vai ser responsável para modernização da própria Inglaterra, né? Essa modernização, o ápice dela vai se dar na Rainha Elizabeth, que vai ser a filha de Henrique VIII. Série muito legal. Tem outra série também, agora eu vou falar em inglês, aí me desculpe, né? Boardwalk Empire, que é uma série muito legal, que é baseada na década de 20 nos Estados Unidos, e que o contexto dela é a questão do tráfico da bebida, né? O combate ao tráfico da bebida. Você tem uma sociedade americana pós Primeira Guerra Mundial, você tem o delírio, né, americano, né, o capitalismo girando de uma forma muito rápida, e você combate certos moralismos. Na sociedade americana, um desses moralismos era a bebida. Mas no fundo, você tem a bebida, né, que era traficada nessa época, utilizada como tráfico, ela vai ter um contexto muito interessante dentro de um contexto político, social ali. Recomendo assistirem. Tem uma série muito legal também, que eu gosto, né? Vou indicar só mais duas. Os Borgias, que fala sobre a família católica, né? O Alexandre, o Papa Alexandre VI, ele vai governar a Igreja de Roma, e ele que vai assinar, né, a divisão do mundo entre Portugal e Espanha. Eu recomendo a série, apesar de não falar disso, né, na série, mas já falar dos bastidores da Igreja Católica e como que o Papa, né, sendo uma pessoa que não pode ter família, ele tem uma família muito esquisita, por sinal. Mas eu recomendo. É uma série, muito interessante. E a última, uma série que eu gosto muito, é Os Vikings, né, de uma sociedade escandinava. E é interessante, né, porque sobre os Vikings temos muitas lendas. É interessante assistir essa série e sempre pensar nessa série na questão, né, de que a Europa não é somente Inglaterra e França, mas a Europa também tem outros povos. E também pensar um pouco na questão da religião, na questão da sociedade, esses choques culturais e sociais que eles começam a ter quando eles começam a se deparar com outros povos diferentes deles. Então, é uma série muito interessante. Sobre podcast, eu queria indicar 2 podcasts. Xadrez Verbal, sobre geopolítica, muito legal, bem extenso, mas é interessantíssimo. Vou indicar mais de 2, tá? Do mesmos produtores do Xadrez Verbal, Fronteiras Invisíveis do Futebol, que trabalha a questão do futebol e geopolítica, é legal também, recomendo. Um podcast de política chamado Anticast, recomendo. Esse é muito bom. É muito bom. E tem um podcast que fala de uma forma geral, Mamilos, tá? São 2 meninas que apresentam, então elas falam de várias coisas, né? Vários assuntos, desde saúde feminina a questão política. Então, assim, é um podcast bastante variado. Recomendo, tá? E de livro, eu queria recomendar 2 livros. Os 2 livros eu queria citar: Jô Soares, O Homem que Matou Getúlio Vargas,
Se você gosta, né, de rir um pouco, é um livro excelente, vai dar aquela aliviada nessa tensão da quarentena. O Getúlio Vargas ele vai trabalhar a questão da literatura, da ficção literária, com fatos históricos reais, então ele vai fazer uma mistura. Essa mistura é muito legal, porque ele sabe colocar os dois pontos dialogando sem um ferir o outro. E a ideia é a seguinte, né, o Getúlio Vargas é um grande símbolo, né, da história brasileira. Então, assim, afinal, quem foi a pessoa que matou Getúlio Vargas? Então, o Jô Soares ele vai dizer nesse seu livro a pessoa que vai matar. Então, o homem que matou Getúlio Vargas. Outro livro também que eu queria indicar, do Jô Soares, ele brinca muito com a literatura e a questão histórica, é o livro chamado Xangô de Baker Street. É quando Sherlock Holmes, o Watson, ele vem para o Brasil para desvendar um mistério, um crime. É um violino, caríssimo, ele some, e então Sherlock Holmes ele é convidado, né, pela monarquia, pelo Império Brasileiro, a vir ao Brasil para investigar esse crime, né? E aí o livro ele vai brincar muito com a questão, né, coisas típicas, né, do Brasil e coisas, né, caricatas do Sherlock Holmes. É um livro bastante divertido. Eu queria indicar outro livro muito legal também, chamado O Cortiço, um livro mais fininho da literatura brasileira. Se você quer entender um pouco da questão, né, do Rio de Janeiro, eu recomendo também O Cortiço. Tanto os dois livros do Getúlio Vargas, né, O Homem que Matou Getúlio Vargas e O Xangô de Baker Street, o Jô Soares ele trabalha, né, também um pouco com a história do Rio de Janeiro. Então, assim, são essas dicas que eu queria recomendar para aqueles que, tanto alunos quanto pais, parentes e amigos, que possam, né, amantes de filmes, séries e livros e podcast, ter aí a oportunidade de ampliar um pouco os horizontes nesse momento que estamos vivendo. Então, gente, essas foram as dicas que o professor Eduardo nos deu. E fiquem ligados que durante a semana, durante o mês, teremos outras com outros professores. Beijos, tchau! Você ouviu mais uma edição da Rádio Bonfim, que é um projeto da Oficina de Leitura e uma realização do Colégio Bonfim.